Eu trouxe uma palavra nessa noite, dirigida pelo Espírito Santo. Eu tenho percebido que, deixa eu falar algo para você, para trazer assim para o seu coração uma certeza. Deus está preparando um povo santo, um povo que tem temor, um povo que ama a Deus. Eu quero reafirmar isso. Deus está levantando um povo que tem temor a Deus, que ama o Senhor. E esse povo, apesar de mais simples que ele seja, ele vai vivenciar os milagres de Deus. E vai participar de coisas que nós nem imaginamos. E eu quero declarar que esse povo está aqui, que esse povo está me assistindo. Eu sei que a gente está vivendo num tempo de muita informação e a gente fica muito triste com o que a gente vê. Mas eu quero trazer isso para você. Que você seja encorajado pela verdade de Deus. Que o temor de Deus habite dentro do seu coração. E que a glória do Senhor seja como uma nuvem na sua vida. Que você só se movimente com a glória de Deus. Há um tempo atrás, eu ministrei uma palavra. A mesa que você se assenta define você. Foi uma palavra muito forte. Eu lembro que naquela época que eu ministrei essa palavra, não se falava quase em mesas. E foi ali que eu disse que a gente começou a usar essa expressão muito aqui na igreja, troca de mesas. Foi ali que a gente começou a falar quando Deus transiciona a gente. Só que essa palavra, ela cresceu. Eu comecei a pensar, poxa, eu poderia ter incluído isso nessa palavra. A gente vai crescendo, vai melhorando, se desenvolvendo. E eu trouxe um upgrade dessa palavra para nós hoje. Coisas que eu fui vivendo, que eu fui experimentando, que a palavra de Deus foi sendo mais clara para mim. E eu quero trazer essa ministração, que a mesa que você se alimenta, ela não só define você, mas como ela vai definir aonde você vai estar nos próximos anos. Então é muito importante que você entenda isso. Se você está em casa e tem filhos, adolescentes, chama para ouvir essa palavra. Que isso também fala muito com os jovens. Tem moças solteiras aqui, jovens, levanta a mão. Eu sei que a maioria que está comigo é casada, mas sei que tem as meninas aqui, as meninas. Te abençoo com uma família abençoada. Tem criança aqui, meninas lá atrás, ó. Deus abençoe vocês, viu? Essa palavra é para vocês também. E essa palavra é para todos nós. Bom, uma coisa que a minha avó já dizia para mim: me diga com quem andas, e eu digo para você quem você é. E é uma coisa muito interessante, que é uma das preocupações de nós mães, né? Ou avós, porque eu acho que eu vou ser uma avó também assim, preocupada. E a gente tem essa preocupação com os nossos filhos, mas o Senhor, Ele também nos ensina muito. Eu estou mergulhada em Provérbios, e eu estou amando ler Provérbios numa nova perspectiva. Eu estou assim, parece que eu estou lendo pela primeira vez Provérbios. E eu estou tão impactada. Como que em Provérbios o Senhor, Ele tratou dos nossos relacionamentos, das nossas mesas, das nossas conversas, das nossas escolhas. Então a mesa que você se assenta, ela revela muito sobre quem você é. E quem você está se tornando. Mas eu quero deixar aqui um parênteses bem grande, porque eu morro de medo de você pensar que eu estou ministrando para você fazer network, ou para você sentar em mesas só de pessoas que podem fazer você crescer, porque isso não é amizade, não é mesa de Deus, isso é interesse. E quem se movimenta por interesse, a bênção de Deus não está sobre aquela pessoa. Então eu quero que você tire da sua cabeça isso. Não é network, não é fazer relacionamentos por interesse. Porque aquela pessoa vai me dar um acesso, porque aquela pessoa vai abrir aquela porta para mim, porque aquela pessoa é amiga da fulana, eu queria muito chegar perto da fulana, então vou chegar perto dessa mesa aqui para chegar na outra mesa. Deus não tem parte com isso. E é por isso que existem muitas dores no meio dos relacionamentos, porque existem muitas pessoas ainda que caminham dessa forma, que jogam com pessoas. Eu digo, não use pessoas, use coisas, mas não use pessoas. Ame as pessoas, proteja as pessoas, honre as pessoas, seja uma bênção na vida das pessoas. Então, e a mesa, ela representa não só esse ambiente de relacionamento, mas ela representa de influência.
relacionamentos, e também ela representa nutrição, seja física, espiritual, emocional. A mesa representa isso. Então, o que você come espiritualmente e emocionalmente define sua força, sua visão e seu futuro. Olha que interessante, faz mais de um ano que eu estou cuidando da minha alimentação. E esses dias uma pessoa falou assim para mim: tu tá tão chata com esse assunto. Eu até parei um pouquinho, mas agora vou continuar falando mais sobre isso. Me desculpe, né? Voltei, não consegui, tentei ficar calada, mas não deu. Mas eu sempre fiz o meu exame de sangue, eu faço de 4 em 4 meses a bateria de exame de sangue. E eu fiz agora, eu levei um choque, um susto. Eu sempre tive que repor a B12 e levar aquelas injeções dolorosas de B12, que quem já passou sabe do que eu estou falando, que é doloroso demais, que eu chegava até a me arrepiar quando vinha aquela indicação, B12, ai. E eu fui fazer o exame de sangue, então sempre estava assim, 400 a minha B12, 300, já tive por 250, baixo. Gente, tá 1.500. Aí o médico falou assim: para de suplementar, porque a marcação, tu passou da marcação, 1.500 assim. E eu comecei, e não é só a suplementação, mas é comer certo, sabe? Eu comecei a desfrutar de algo pela boa alimentação, por uma alimentação saudável, por tirar o açúcar, sabe? Por tirar o trigo, tirar tudo aquilo que inflama o corpo. Eu comecei a entender que existiam alimentos que pareciam ser muito bons, mas eles estavam acabando comigo. E a mesa fala disso, dessa nutrição. Então, eu não estou falando, eu não quero falar sobre mesa no sentido só de relacionamento, eu quero que você me entenda. Apesar de a mesa ser um lugar de relacionamento, eu quero me referir às mesas que constantemente nos assentamos e nos alimentamos, seja fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Às vezes a gente senta em mesas e come na rede social. Às vezes a gente vai assistir um vídeo que não era para a gente ter assistido. Às vezes algo te chamou a atenção lá, você entrou, você foi pega numa isca e você não deveria ter entrado. Então, para você pensar não só na mesa, mas no alimento. Só que eu quero dar uma boa notícia para você. Você pode falar assim: ai, graças a Deus. Vou até tomar uma água para dar essa boa notícia para você. Espera aí. A boa notícia é que Deus nos deu um poder de escolha. Você não está fadada, você não é uma pessoa controlada por outras pessoas. Não, você tem o poder da escolha. Deus deu para mim, para você. E eu posso provar isso na Bíblia. Em Deuteronômio 30:19, não precisa abrir, porque nessa não é o texto base. Calma que nós vamos caminhar hoje. Mas se você quiser abrir, é no comecinho da Bíblia, quiser anotar para estudar essa palavra, diz assim, hoje, o Senhor falando: hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Olha isso. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e a Jacó. Escolha, pois, a vida. O Senhor está dizendo assim, você tem o poder de escolha, você pode escolher. Ainda que o inimigo muitas vezes diga que a gente está sem escolha, eu quero declarar: os céus hoje colocam para você a vida e a bênção, a vida e a maldição. Que você escolha a vida. As suas escolhas hoje vão definir o seu amanhã, onde você vai estar amanhã. A minha escolha em abril de 2024, de ficar 6 meses sem açúcar, glúten e leite, me faz hoje caminhar e pegar um resultado de uma B12 de 1.500. Eu não colhi lá estava difícil mudar uma estrutura de pensamento. Na minha família ninguém malha, gente. Minha avó não ia para academia, minha mãe não vai, agora está indo, né? Agora está indo. Mas minha mãe não ia para academia, trabalhava. O meu pai nem pensava, meu pai faz uma caminhada e já fica ofegante.
Os meus irmãos, é uma guerra. Minha cunhada que fica na tentativa de levar o meu irmão. Então para mim não é natural ir para a academia, cuidar de mim, comer certo, porque eu não fui ensinada. Então uma reprogramação é uma escolha. E nós temos essa escolha. Hoje eu tive uma chamada de vídeo com a minha médica, a doutora Lucimaria, ela é maravilhosa. Ela falou assim para mim, eu falei, ai, tu malhou essa semana? Eu falei, sim, quarta-feira eu fui. Aí eu cheguei pro Lucas, que é o meu fisiologista, eu disse assim, ô Lucas, já tá pago, né, para um mês. E ele, não, tu tem que começar a ser mais assídua. E eu falei para ela assim, ó, sabe o que você vai fazer? Eu vou mudar o seu pensamento agora. Olha como ela foi sábia. O que você faz quando tá cansada? Eu falei, eu tomo um banho com a minha cama. Pois é, quando você estiver cansada, você vai fazer com que a academia seja igual um banho para você. Mesmo cansada, mesmo sem força, vai para a academia. Ou faz um cardio, ou puxa uma forcinha lá. Porque você vai ver que você vai se transformar em outra pessoa. Mas foi a primeira vez que eu ouvi isso. Eu repasso esse ensino para você. Ah, pastora, não tem dinheiro para personal, fisiologista, não tem dinheiro para pagar academia, mas você tem um tênis na sua casa? Se não tem, adquire. Aqui tem até tênis para vender no social. Eu doei, inclusive, se alguém tem o número pé 39. Tem um pé, assim, um pé feminino, 39. Deixa eu falar. Deixa eu ser mãe aqui. Dá uma caminhada de 30 minutos. Não precisa ser uma corrida. Porque às vezes você pensa, não, eu tenho que ter o tênis tal, a roupa da marca tal. Não, você não precisa de nada. Pega uma bermudinha confortável, uma camiseta, um tênisinho, meia hora. Você já vai dar uma dica para o seu corpo. Ei, as coisas mudaram entre nós. Ele vai dizer, o que está acontecendo com ela? Tu não era assim. Pois é, mudaste, mudei. Eu comecei assim, com uma caminhada de meia hora. Eu já dei uma, né? Aqui ó, não sou mais a mesma. E depois a coisa vai piorando. Mas, sabe de uma coisa? Muitos querem resultados sem ser intencional. A gente é cheia de querer resultado sem pagar o preço. Ou a gente ama uma coisa de graça. Quer de graça? Eu só posso dizer uma coisa para você. Tudo que você recebeu de graça, alguém pagou. Não esquece disso. Que as coisas não são de graça. Alguém pagou. Alguém pagou para você. Então, seja intencional. Não há vida abundante sem decisões conscientes. Não dá para colher um corpo saudável com escolhas ruins. Não combina. Eu sei que isso parece ser muito básico, mas o básico tem que ser falado. Não adianta ter uma... Ai, eu estou fraca na fé, eu não consigo orar. Isso aqui... Ora por mim, porque eu estou muito mal, eu não consigo mais. Aí eu pergunto, vê aqueles vídeos, mulher foi morta não sei quanto. Caso de 1954, descobriram agora não sei do que. A mente é só destruição, tribulação. A pessoa vai abrir a boca, ela vai falar do que está cheio o coração dela, só coisa ruim. Tem gente que só, você dá um oi para ela, você sai com 500 quilos da presença dela. Ela é pessimista, ela vai dizer, o mundo está ruim, a política está ruim, a vida está ruim, está tudo ruim, mas tem um monte de coisa boa. Eu tenho uma equipe aqui bem forte. Sabe? Então, se vivermos sendo levados pelas circunstâncias, nós vamos terminar longe do propósito, sem destino. Ai, hoje não deu para ir, hoje não deu para fazer, não consegui orar, não consegui ler a Bíblia. E quando você vê, você está perdida, longe do propósito de Deus. Não, e eu vou dizer mais, eu vou falar. Não queria falar, mas eu vou. Não, é porque eu não quero, mas enfim. Eu estou esmiuçando mesmo, Deuteronômio 28. Porque ali, se você nunca leu, você tem que ler essa. Deuteronômio 28 é a constituição da nossa vida com Deus. E sabe, ele está falando ali das bênçãos que você vai adquirir se você for obediente
se você escolher a vida, e das maldições que você vai adquirir se você não escolher a vida. Porque é escolha, lembra que eu falei? E, gente, pasmem vocês, quando eu estou lá estudando as bênçãos, eu fiquei maravilhada. Porque feliz será no campo, na cidade, o teu território, a tua vida, tudo vai ser uma coisa linda. Mas quando chega na maldição, olha o que ele fala. Ele diz assim, ó, uma parte diz assim, ó, que até depois de tudo está tão destruído pelas más escolhas, no final da vida enlouquecerão, perderão a sanidade mental. E nós estamos vendo numa geração cada vez mais hedonista, que o que é prazer, o meu prazer, aquilo que eu quero. E uma geração que não busca obedecer, porque obedecer é difícil, fazer a coisa certa é difícil, pagar imposto direitinho da empresa é doloroso. Não dá aquele jeitinho, passar pela porta estreita, porque a porta ainda é estreita. O evangelho é de cruz. E às vezes tem uma multidão de gente ouvindo uma palavra só de bênção, esquecendo os frutos das escolhas erradas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu queria falar pela primeira mesa aqui. A primeira mesa que eu e você hoje vamos ter que nos assentar nela. Eu chamo a mesa da renúncia. Eu queria que você abrisse Daniel 1:8. Daniel 1:8. Eu nunca vou me esquecer, um dia nós estávamos num ensaio do grupo de louvor. Aquilo me tocou tanto. Marcelo, que hoje ele não está aqui, mas fica no teclado aqui junto com o Júlio. Nós estávamos conversando e ele falou assim para mim: Vivi, o evangelho tem muito pouco de conforto e muito de confronto. O evangelho confronta a gente, nossa vida. Então diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes havia dado. Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Ele se assenta em outra mesa. E essa mesa talvez seja a primeira mesa a se assentar. A mesa que te confere poder, autoridade e revelação jamais vista. O Senhor vai pedir algumas renúncias para algumas mulheres aqui hoje. Talvez você tenha se assentado em algumas mesas, visto algumas coisas, o Senhor vai dizer: eu não quero mais você nisso. Parece bom, parece atrativo. E sabe o que parecia, gente? Até um presente. Cuidado com os presentes que você anda recebendo. Cuidado com presentes que muitas vezes não são presentes, são ciladas para você ficar preso, porque depois aquele presente vai custar bem caro para você. Porque geralmente quem te presenteia muito, te bajula muito, quer algo em troca. Se você não dá, aquilo que era amor vira ódio rapidinho. O rei aqui estava oferecendo um banquete, porque eles eram muito inteligentes, eles vieram cativos. Você imagina, Daniel, ele era cativo na Babilônia. A mesma coisa que pegar uma brasileira daqui e ser cativa em outro país. É a mesma coisa, o rei da Babilônia veio, e veio como se ele arrasou uma nação, destruiu uma nação. E ele pegou os médicos, os cientistas, as mentes pensantes, as pessoas mais inteligentes de governo. Não matou essas pessoas, levou para o governo dele, botou na mesa dele e disse assim: agora vocês vão fazer e vocês vão ser o que eu quero aqui na Babilônia. Só que Daniel, ele faz uma escolha. Pode parecer presente, pode parecer um acesso. Cuidado, porque se você tiver a mente muito fraca e Deus te levantar para alguns lugares, você vai achar que algumas mesas é Deus te honrando, e quando na verdade é o diabo te comprando. Então você vai precisar andar com Deus para poder discernir.
E você diz assim, não, disso aqui eu não como, disso aqui eu não faço. Ah, mas você pode fazer um esquema com o imposto. Não, eu sei que é difícil, é injusto, porque a gente não vê o imposto sendo aplicado. Mas eu escolho fazer a coisa certa. O troco veio errado, eu devolvo. Muita gente faz picaretagem e diz que glória a Deus, Deus está me abençoando. Deus não tem parte com gente picareta. E essa mesa da renúncia é uma mesa também, gente, a mesa da maledicência. A mesa muitas vezes lá da rede social. Olha quem você está seguindo. Será que aquela influenciadora é realmente alguém para você seguir? O que você está comendo, se alimentando? O que você tem visto? O crente é um ser a ser estudado. Música do mundo é pecado. Não é? Música do mundo, ai meu Deus. Uma vez eu ia cantar uma música aqui que eu achei que era crente. Eu falei, Vitória, eu vou cantar uma música na reunião de mulheres que eu achei linda. A Vitória, qual mãe? Aquela, porque um joelho ralado dói bem. Mãe, essa música é do mundo. Eu já ia botar o louvor para cantar. E aí a gente, não, porque tá, né? Mas a gente está lá vendo aquela série que não só tem a música, como tem as imagens. Daí eu não sei qual é o prazer de ver o outro matar o outro. Como é que é alguém cristão, que o prazer dele, o entretenimento dele é ver morte? Não entra na minha cabeça. Vem engano, vem mentira. Vou pular porque vai ficar pesado. Então, talvez você vai precisar hoje dizer, será que eu estou comendo da mesa da Babilônia? Até tem uma palavra bíblica que eu achei forte, eu acabei tirando daqui, mas depois você procura onde é que está, o endereço eu não tenho aqui, mas assim, você não pode comer na mesa de Deus, na mesa dos demônios. Escolha qual a mesa que você quer comer. Então talvez você vai precisar renunciar. Renuncia. Oh, não vou poder, fulano, não posso. Né? Essas coisas aí. Então essa é a primeira mesa que toda mulher de Deus vai precisar escolher. É a mesa que renuncia, que define a autoridade revelada. Porque assim, ó, é tão incrível. Porque quando você não sabe das últimas fofocas, quando você não está ali envolvido naquilo ali, você está envolvido em outras coisas. E aí, aquela mesa que você renunciou deu espaço para você aprender mais de Deus, para você ter mais revelação, você ter mais autoridade. Você já percebeu que às vezes Deus te deixa sozinha do bando e você fica meio triste, chateada, mas é o período que você mais cresce com Deus? Que depois que volta às amizades você fica assim, ó, ai, parece que eu estava gostando, né? Porque Deus começa a alinhar, começa a trazer alinhamento, Ele começa a reajustar. Então, Daniel não se sentou na mesa da Babilônia, isso abriu um caminho para a sabedoria, uma distinção e uma revelação jamais vista. Renunciar ao que parece bom é o que separa quem apenas sobrevive de quem carrega o propósito. Tem gente que só sobrevive na igreja, e tem gente que carrega propósito, sabe quem é. E aí, depois vocês leem, eu não vou ler para não demorar, mas passar 10 dias, Daniel e seus amigos, porque todo Daniel tem 3 amigos fiéis. Toda mulher posicionada, ela é uma líder no meio da turminha dela. Você pode ver, você jejua porque a fulana jejua. Ela sempre que promove jejum, oração, ela que fala, gente, vamos parar de falar mal. Depois vocês tiveram falar um monte de mal. Daniel, ela tem as Daniéis aqui. Elas são aquelas que são destravadoras. E sempre tem Misael, como é que é? O nome deles? Sadraque, Mesaque e Abidnego, nome bonito. Eles estão sempre para dizer, nós estamos contigo, Daniel. E olha o que acontece, Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura, da sabedoria. Olha isso, a gente pensa assim, não, eu vou ficar sábia nas palavras, nas escrituras de Deus. Vai ter revelação profunda, mas você também vai ter sabedoria em outras áreas da ciência, sabe, sobre a mente humana,
Deus vai te dar sabedoria na literatura, em outras questões, em outras áreas. Às vezes Deus vai te capacitar como uma mulher que vai ajudar famílias a se reestruturarem, a pais cuidarem de crianças. E concedeu, só que aí fala assim, ó, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretações e visões. Eu quero dizer para você que quando você vai na onda do outro, você recebe uma bênção, mas quando você é o precursor, existe algo especial sobre você. O céu sempre vai premiar aqueles que começaram primeiro. E não me pergunte por quê, mas é algo divino. Aquele que se posiciona primeiro, aquele que escolhe primeiro, aquele que diz primeiro, os céus estão com ele. Vocês estão comigo? E olha o que acontece. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes ao rei, a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é outro nome deles. E assim passaram a servir ao rei. E sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observavam que eles eram 10 vezes mais capazes. Não é o dobro, é 10 vezes mais. É uma discrepância muito grande. Sabe o que vai acontecer? É uma diferença tão grande que a pessoa vai ter que parar e dizer, ela é muito diferente. O que tu come? Eu não sei se você já viu uma mulher bonita, com a pele bonita, e você olhou para ela e falou assim, o que você passa na tua pele? Quando eu vejo uma mulher bonita, eu não invejo ela e nem faço assim para ela. Eu digo, vem cá, amiga. Tu é bonita, o que tu faz? O que tu come? Né? O que tu usa na tua pele? Como é que tu cuida do teu cabelo? Esses amigos eram 10 vezes melhores que qualquer pessoa ao redor deles. E eu quero te abençoar com essa palavra, que as renúncias que você vai ter pelo reino de Deus, pelo propósito divino, vão te fazer 10 vezes mais diferente do meio que você vive. Incomparável. Incomparável. Hoje mesmo falei, eu quero aprender a falar inglês. Estou nessa luta. De vez em quando tem uma abençoada que coloca gasolina no meu fogo, que diz assim, você vai falar inglês um dia, em nome de Jesus. Eu falei, eu recebo. Eu estava hoje lá no banho, eu sei falar umas palavras em inglês. Eu comecei, destin. I am. Eu comecei, Jesus Christ, yes. Holy Spirit, now. Rise up, woman. Eu comecei a falar inglês. Porque eu já quero acostumar o meu cérebro e a minha boca a falar, porque daqui a pouco eu vou falar. Eu estou me posicionando para isso. Vai rindo. A segunda mesa que a gente vai precisar se assentar, tem gente rindo mesmo de mim, mas está tudo certo. A minha tia, no caso. Conheço a risada dela, ela kkk. Vamos lá. A mesa que nos restaura é a mesa da bondade. Se tem uma coisa que restaura a minha e a sua vida, é uma mesa de bondade. E aquela bondade sem nada em troca. Aquele tipo de bondade gratuita. Aquela bondade que não quer nada que você faça. E é por isso que às vezes Deus deixa a gente inútil, para que a gente reconheça os nossos amigos. Porque os amigos amam na nossa inutilidade. Quem ama a gente, ama quando a gente tem a oferecer e quando a gente não tem a oferecer. Mesmo inútil. Às vezes. Então Mefibosete era aleijado e vivia em Lodebar. Eu quero que você abra 2 Samuel. Ai, Jesus, ajuda eu, Senhor. Ele ajuda. 2 Samuel 9:7. Nós vamos passear pela Bíblia. Eu vou ler para adiantar, tá? Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. E vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. E você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu? Que não vale mais nada do que um cão morto. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. E Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre a minha mesa.
Eu quero declarar para você que aquilo que é seu por herança, e que às vezes foi arrancado e tirado de você, hoje vai haver uma devolução. Essa é a mesa que devolve o que é seu. Deus está falando isso aqui. Mefibosete era neto de Saul, perdeu porque Saul não se posicionou, mas existia uma palavra sobre a vida dele. E eu declaro que você vai sentar na mesa da bondade, na mesa da restituição, da devolução daquilo que é seu por herança. Em nome de Jesus, eu te abençoo com essa palavra. Mefibosete era aleijado, vivia em Lodebar, um lugar sem pasto, sem alimento. Sabe, ele disse assim: quem sou eu? Eu sou tão inútil. Às vezes você pensa assim: quem sou eu para sentar nessa mesa da bondade? Escute, pare de dar desculpas e sente na mesa que o Senhor está proporcionando para você. Eu quero declarar essa palavra aqui. Eu abro aqui hoje uma estação de devolução, uma estação da mesa da bondade sobre você, na mesa da bondade daquilo que o Senhor quer realizar na sua vida, onde as suas deformidades não te desqualificam, onde os teus defeitos não te desqualificam, porque na mesa, Mefibosete era aleijado, na mesa não aparecia. Na mesa da bondade de Deus, as nossas deficiências não aparecem. E eu quero até declarar isso. Às vezes você pensa que a sua história te impede de se assentar na mesa do Pai. Às vezes você pensa assim, que a sua história te impede de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero dizer para você que a sua história não impede de você sentar na mesa da bondade. E eu queria trazer uma mesa que eu acho muito importante, que é a mesa da sabedoria. Provérbios 9:1, se você quiser correr para lá também, tem uma palavra que sempre me instigou muito. Provérbios 9:1 diz assim: a sabedoria construiu a sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade ela clama: venha à minha casa todos os ingênuos e os que não têm juízo. Ela diz: venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que misturei, e deixem a sua ingenuidade para trás e vivam e andem pelo caminho do discernimento. A mesa da sabedoria é uma mesa que nos forma. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, me pediu um conselho e eu dei o conselho para ela. E ela perguntou assim para mim: de onde você tirou esse conselho? Eu falei assim: olha, sempre quando eu ouço alguém, eu vou aconselhar, eu cuido muito, porque um conselho, ele é algo muito, eu acho muito sério, você vai dar uma direção para a pessoa. E eu falei para ela: olha, eu lembro que no ano de 2007, 2008, eu impunha as minhas mãos na minha cabeça praticamente todos os dias, e eu clamava: eu quero me assentar no banquete da sabedoria. Eu quero comer da sabedoria, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero ter discernimento, eu quero ter sabedoria, eu quero saber como me arrumar, eu quero saber como falar, eu quero saber como me comportar, eu quero ter sabedoria, ter entendimento. E a sabedoria, ela prepara uma mesa para mim e para você comer. Ela preparou uma mesa, sabe, muito rica essa mesa, é uma mesa muito farta. E antes de Deus te expor em qualquer mesa pública, entenda, Ele te chama para a mesa do aprendizado, da estrutura e da formação interior. Porque a mesa da sabedoria vai tocar quem nós somos por dentro. Vai mexer nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Vai lidar com a mulher que você é. Vai trazer para você uma tradução de honra jamais vista. No seu meio, que é 10 vezes menos. Lembra da mesa da renúncia? Então, se você anda na mesa da renúncia 10 vezes mais, no seu meio, todo mundo passa batido naquela situação, mas você não, você é diferenciada. Por exemplo, todo mundo é convidado para uma casa. Você é a primeira vez saindo naquela casa, não custa nada passar no mercado um vaso de flor. A tua primeira vez, deixa eu te abençoar. Você é diferenciada. A pessoa já olha no meio de 10, essa mulher é diferente. Eu estava estudando sobre Jabez, a oração de Jabez, até o Theo ministrou aqui sobre isso. Se você olhar biblicamente, Jabez, ele está numa ordem cronológica de fatos, de família. Fulano era pai de fulano, casou com ciclano. E quando para em Jabez, tem que contar
o quão ilustre ele era e o testemunho dele. Eu quero declarar que podem dizer fulano, a tia, a prima, a mãe, a avó, mas quando chegar em você vão dizer: essa mulher é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, é uma mulher sábia. Vão parar para contar o teu testemunho. Não vai passar direto, porque você é diferenciada. Porque as suas escolhas, a mesa que você come, transforma a sua vida. Outro dia eu estava tratando uma pessoa que errou. E ela disse assim para mim: pastor, eu preciso de libertação. Eu falei: não, precisa de vergonha na cara. Você precisa, porque de caráter. Você precisa de sentar e dizer: se errei, devolver para as pessoas, pedir perdão. É muito fácil botar na conta do diabo falta de caráter, porque caráter daí não trata, o problema é o inimigo. Seja coerente com os seus erros, bata no peito: isso aqui eu preciso melhorar. A mesa da sabedoria, ela te alimenta, ela é farta, ela tem prudência, ela sabe a hora certa. Às vezes alguém te pede um conselho, você nem deve dar. Olha, eu não consigo te ajudar agora, é melhor. A mesa da sabedoria, você não é enganado. E é onde nós aprendemos a discernir o tempo, a fala, a companhia. É na mesa da sabedoria. É o lugar onde Deus te ensina a lidar com honra, palavra, propósito. Até antes de você se colocar diante de reis. Sabe, às vezes o Senhor nem te leva para alguns lugares porque vai ser uma vergonha. Vai comer demais, vai falar demais. Sério, quando eu vou para alguma mesa que eu precise de sabedoria, eu vou chamar as pessoas que estão perto de mim, que são sábias. Já aconteceu de eu dar aquelas olhadas assim, ó. Tipo, não fala isso. A gente tem que saber se comportar. E a mesa da sabedoria ensina. A mesa da sabedoria traz essa verdade. Vocês estão comigo? E eu queria falar sobre a última mesa. Vou falar só mais uma mesa. A mesa que discipula a gente. Sabe, existe uma mesa do Senhor que traz discipulado. E é uma mesa completa. Eu tenho buscado ser uma mulher mais disciplinada. Para mim a disciplina é muito difícil. Apesar de eu ser metódica, de eu gostar de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, eu tenho dificuldade com disciplina. Então, eu tenho muita facilidade de dizer: não vou, não quero. Tem gente que tem problema com isso, eu não tenho nem problema nenhum. Eu tenho muita facilidade. E por ter essa facilidade, às vezes eu perco de ter disciplina. Porque algumas coisas nós vamos colher lá na frente, é todo dia um pouquinho, que parece tão pouquinho que a gente fala assim: só hoje. Só hoje eu não vou, só hoje eu não vou fazer, vai fazer falta lá na frente. E agora eu comecei a me debruçar. Eu já sou uma mulher que ama as escrituras, não me movimento sem as escrituras. Eu amo a palavra de Deus. Ela está viva dentro de mim. Às vezes, em qualquer situação, eu lembro de um versículo bíblico. Mas agora, intencionalmente, todos os dias, 2, 3 vezes ao dia, igual Daniel, eu estou lendo a palavra. E não só lendo, eu estou anotando, eu estou riscando, eu estou botando um sinal, estudar profundamente. Eu posso dizer para você, o que o Senhor tem feito dentro de mim. Nenhuma ministração, apesar de a gente amar ouvir ministração de pessoas, mas nada, nenhuma conferência faz, só o poder de Deus e o poder da palavra de Deus. E é a mesa que discipula a gente. É a mesa onde a Bíblia é exposta, onde a Bíblia é aberta. Eu quero honrar mesmo aqui a minha avó. Eu amo muito ela, mas a minha avó não é uma pessoa perfeita. Ela tem inúmeros defeitos, como qualquer uma de nós. Mas uma das coisas que eu amava muito na minha avó, e que eu admirava, e que me fez amar, é que ela, quando tomava café da manhã com a gente, a Bíblia era aberta do lado dela. E ela tinha uma loja de roupas femininas. Ela foi lojista a vida inteira. A Bíblia dela era aberta na mesa do escritório dela. A Bíblia aberta na mesa dela de negócios. E quando não tinha cliente, a minha avó estava debruçada nas escrituras, amando a Bíblia. Então, tenha a Bíblia do seu lado. Não é, a Bíblia é para ir no culto.
Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você se alimente dessa palavra quando você estiver no café da manhã, no final do dia, no meio da tarde, que a palavra de Deus seja o seu alimento, que você precise dela, que você se agarre a ela. E eu gosto de João 12:1, que diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Marta servia, Lázaro estava à mesa e Maria ungiu os pés. Essa mesa mostra as 3 expressões de discipulado, e eu quero trazer essa verdade para você. Existem 3 expressões de discipulado que nós às vezes passamos batido e nós não entendemos. Quem quer aprender aqui? A primeira expressão de um discípulo é o serviço. É incrível. Quem anda com Jesus está preparado para servir. E não é servir aonde Ele quer, não é servir onde Ele é visto, não é servir aonde Ele tem, não, é servir aonde precisa. É o serviço, é pegar uma água, pegar uma caneca, juntar alguma coisa, é servir, é estar aqui preparado para o que precisar. Serviço é uma expressão de discipulado, sabe por quê? É no serviço que você aprende muita coisa. Eu não sei você, mas eu aprendi tanto no serviço, eu tenho aprendido tanto. E você pode pensar, eu sirvo aqui na igreja, como cuidando das mulheres aqui, ministrando na quinta, no domingo eu sirvo de uma outra forma. Eu fico nos bastidores, ajudando meu marido naquilo que às vezes você nem imagina a coisa que precisa. Mas teve um dia que eu amei servir, porque no batismo, quando existe o batismo, eles montam a piscina ali, os holofotes estão ali para as pessoas tirarem as suas fotos, para que elas possam publicar a sua fé. E eu sempre estive com um termo dentro da água. Mas eu tinha feito alguma cirurgia ou alguma coisa, não me deixou entrar na água. Foi cirurgia, né? Não me deixou entrar na água no último batismo, por algum motivo. Eu falei, Thelma, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar na fila ajudando as pessoas a entrarem dentro da água. E eu fiquei exatamente atrás das câmeras, porque as câmeras estão aqui e quem está trabalhando atrás, ajudando a pessoa a subir, está atrás. Eu senti algo que eu não sinto quando eu estou servindo aqui publicamente. Nós precisamos de serviço que ninguém vê. Nós precisamos de serviço de graça, aquele serviço que nós fazemos porque amamos. Aí eu falei para ele, olha amor, não sei se eu vou entrar na água contigo mais uma vez, mas por enquanto me deixa na fila, me deixa na escadinha. E ali eu pude ver testemunhos, eu pude abraçar pessoas. Se você é uma discípula de Jesus, se você senta na mesa do discipulado, você vai servir. É natural de você, você vai servir. E não só na igreja, você vai servir na sua casa, as pessoas ao seu redor. Às vezes, né, você prepara uma janta para uma amiga sua. Você só convida para ir no lanche. Vai tirando aí as tuas receitas do... Sabe qual outra expressão de discipulado? Não me perde. Sabe qual outra expressão de discipulado? Olha aí para o lado. Olha para o lado, essa é uma expressão de discipulado. Comunhão. O discipulado mora na comunhão. Pastora, mas a fulana é muito chata. Pois é, a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Pastora, eu estou suportando, está tão difícil. Mas com ferro se afia. Posso ouvir um amém? A comunhão é uma expressão de discipulado. Quando a gente está em comunhão na mesa, quando a gente está com algumas pessoas, é discipulado. Você aprende. Eu duvido você sair de uma mesa sem aprender. A maior parte das coisas que eu aprendi na minha vida foram com as pessoas ao meu redor. Eu aprendi muito. Aprendi a limpar um banheiro de verdade. Aprendi a fazer comida. Aprendi a me comportar. Aprendi. A gente aprende. E por último, uma expressão de discipulado é a adoração. O discípulo adora. E lá em casa eu amo quando na madrugada eu consigo botar um louvor e me debruçar naquela sala. Não porque eu quero pedir alguma coisa, só para dizer que eu amo.
Só para dizer que eu te amo, Jesus, que Tu é a minha vida, que Tu é a minha razão, que eu não vivo sem Ti. Me toca, Jesus. Visita a minha casa agora, a minha vida de uma maneira diferente. É maravilhoso quando você o adora, quando você começa a cantar louvores a Ele. Às vezes no próprio banheiro, às vezes lá no chuveiro. Te amo, Jesus, Tu é a minha vida, adoração. Eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, a minha família, a minha casa, os meus sonhos, os meus planos são todos Seus. Porque eu me assento na mesa que discipula, na mesa que entrega. A mesa da adoração forma discípulos que influenciam o ambiente. Onde a entrega, a presença, e onde a presença, a transformação. Quando Jesus entra dentro de uma casa, Ele vai mudando todas as coisas. Ultimamente, eu estava há uns meses atrás muito pesada, cheia de compromisso. E eu estava realmente me sentindo meio chata com meu marido. E pesada assim, sabe? Quando você é legal com todo mundo e chega com ele e você, agora eu posso ser chata. E eu estava sendo muito chata, realmente. E eu não sei se isso acontece na sua casa, mas não tem um dia que te irrita? Que a forma como bebe água irrita, que come irrita, e vai tudo te irritando. E isso não é uma coisa só sua. Aí você diz assim, vai lá no mercado e traz 3 coisas. Ele traz 2 e a terceira traz errado, não era aquilo. Aí, essa semana, aí eu comecei a orar, né? Eu comecei a dizer, Deus, eu não posso botar culpa no hormônio. Eu não posso botar culpa na TPM. Eu não vou fazer isso, Senhor, me ajuda, me transforma. Senhor, me faz uma pessoa melhor, uma mulher mais leve. E gente, essa semana ele é assim pra mim. Deixa eu te falar uma coisa. Tá tomando algum remédio? Daí eu falei, não. Tipo assim, que tipo de remédio? Que deixa a pessoa feliz. Eu falei, não tô tomando não. Ele assim, tu tá tão leve, tu tá tão diferente, tu tá tão amiga, tu tá engraçada, tu tá mais bem-humorada. Às vezes tem coisas que eu até faço que eu penso, agora vem, e tu ri da situação. E tu está cuidando de mim. E a casa está tão boa. Porque eu estou tão feliz. Gente, foi a melhor coisa que eu ouvi essa semana. Mas isso é fruto da mesa do discipulado. Da mesa da entrega. O Senhor quer nos convidar para essas mesas hoje. Talvez você está tão pesada nos últimos dias, né? Você está olhando assim para mim, ó. Mas eu gosto de abrir porque às vezes é a sua guerra e você acha que é só você que está vendo essa guerra. E o Senhor hoje Ele quer trazer você para perto dessa mesa. Deus quer curar você hoje. Queria que você ficasse de pé. Sabe, a mesa de Jesus ela nos acalma, a mesa do discipulado. Sabe, ela traz... É igual quando você está lá deitada, com o pijama, tudo certo. E seu filho, mãe, quero água. Não é? A Bela chega assim para mim, 10 para meia-noite. Amanhã eu tenho um trabalho. Cartolina. Ou, mãe, fominha da noite. Faz um ovinho para mim, meia-noite. Não é só você. Eu quero dizer para você que é estar aos pés de Jesus, na mesa de Jesus, que a gente vai conseguir vencer as nossas guerras. Eu te abençoo para que você seja mais leve, mais compreensiva, mais sábia, mais amiga. Que você seja 10 vezes melhor que o seu meio, diferenciada. Uma mulher polida, sábia, inteligente, cheia da graça de Deus. As pessoas vão olhar e dizer, o que aconteceu contigo, minha irmã? Me fala o que você está fazendo, porque eu estou impressionada com o que você carrega. E você vai dizer, porque eu tenho parado na presença do meu Jesus. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele é o dono de toda a mesa, de todo o conserto. E ainda que você pense assim, mas eu errei muito. Está tão difícil, porque tem muita coisa errada na minha vida. Hoje, as suas escolhas hoje vão mudar onde você vai estar amanhã. Posso ouvir um amém?
Quem aí a palavra pegou lá dentro assim? Aí, pegou. Lá dentro da alma, no âmago. Quem aí tá com aquele desejo? Agora eu vou orar mais, tu vai ver. Não é assim? Você fica ouvindo uma palavra dessa, agora eu vou orar, tu vai ver Deus. Tu vai ver Deus quando eu chegar em casa, Senhor Jesus. Né? Aí você pensa assim, amanhã, tirar açúcar. Não, isso aí que você não pensou, né? Vou me exercitar, vou botar um tênis, vou caminhar, vou tomar postura. Porque são as suas escolhas inteligentes. E você tem esse poder. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus. Põe a mão aí na tua cabeça e declara isso agora com a sua boca. Eu sou uma mulher inteligente, sábia. Eu sou uma mulher que está acima da média. Eu sou uma mulher que vai renunciar mesas para sentar na mesa que Deus quer. Eu vou ser uma bênção na minha geração. Quando contarem a história da minha família e passarem pelo meu nome, vão parar para contar o meu testemunho, para contar o que Deus tem feito na minha vida. Ah, Deus, eu declaro sobre toda mulher agora com a mão na cabeça, onde ela estiver, sabedoria do alto, boas escolhas. Declaro consertos. Eu declaro graça de Deus. Declaro bondade, fidelidade de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor começa a estabelecer um novo tempo sobre a sua vida. Só escute uma coisa. Lembra de uma coisa. O que você plantou até hoje pode ter sido ruim ou bom. Você ainda vai passar um tempo colhendo, mesmo fazendo a coisa certa. Mas daqui a pouco a colheita ruim vai acabar. E você vai começar a ver os primeiros frutos da sua escolha. Então persevere, ainda que você não veja agora a mudança. Você vai colher essas mudanças daqui a pouco. Eu posso ouvir um amém? Eu declaro sobre você um novo tempo. Em nome de Jesus. Eu declaro que essa semana vai ser uma semana de recomeços, de posicionamento. Enquanto nós cantamos essa canção, que você faça agora com Deus a sua oração, que você comece a levantar a sua vida para Ele, fazer a sua aliança com Ele agora.